Eu tenho um abuso tão grande dessas aulas partidas, uma aula por dia. Bora, meninos. Júlia, já está a postos. Pode ir, vai. Oxi, eu vou para onde? Eu tô aqui. Gente, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o efeito estufa e o aquecimento global, tá? Deixa eu ligar aqui meu ventilador, porque o aquecimento está demais. Então, vejam, acho que foi ontem, eu havia falado a vocês que existe uma diferença entre esses dois termos, né? O efeito estufa e o aquecimento global, tá certo? Então, só para relembrar aí a vocês, efeito estufa, ele é um fenômeno natural que ele precisa acontecer, tá certo? O efeito estufa ele é um fenômeno que vai manter a Terra aquecida durante um determinado período de tempo, principalmente à noite. Por exemplo, se nós não tivéssemos esse efeito, a noite seria, durante o dia seria quente, né? Mas durante a noite seria congelante, tá certo? Mas como nós temos os gases estufas, como nós temos a camada de ozônio, que vai filtrar essa radiação solar, a gente tem uma condição de temperatura satisfatória, na verdade ótima, para manter aí a vida na Terra de todas as espécies. Existem espécies, pessoal, que elas podem ser muito afetadas com a questão do aumento da temperatura e existem espécies que não se afetam tanto, tá? Só que uma espécie, por mais simples que seja, desde que ela pode ser uma espécie de fungo, se ela foi afetada, já temos um fator para ter um desequilíbrio, tá bom? Então, basicamente, a gente sabe que o efeito estufa, ele é bom, ele é importante, ele precisa acontecer. E o que seria o aquecimento global? É o agravamento desse efeito, tá certo? E esse aquecimento global, ele, na verdade, não vou dizer que ele surgiu, mas ele vem se intensificando desde a era industrial, tá? Então, o aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e do ar perto da superfície da Terra, ocorrido desde meados do século XX e que deverá continuar no século XXI. Segundo o quarto relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas em 2007, a temperatura da superfície terrestre aumentou 0,74 mais ou menos, certo? Durante o século XX. Então, a gente acha assim, quando a gente mas só foi menos de 1 grau Celsius que aumentou. Mas, gente, 1 grau Celsius é muita coisa quando se aumenta. Porque quando a gente fala em média, a gente tem uma média aritmética, tá? Então, em determinadas áreas do planeta vai ter locais que vai ser muito quente, em determinadas áreas do planeta vai ter locais que vai ser menos quente, tá? Mas quando a gente fala média, a gente fala média no geral. E 1 grau Celsius é muita coisa. E principalmente num curto período de tempo. Vocês já viram falar em sensação térmica, né? Então, Já. por exemplo, Já. tipo, aqui está 28 graus, mas a sensação térmica é de 30 e poucos graus, tá? Então, imagina, se em 28 graus a sensação térmica aumenta 5 graus a mais, então se eu aumento 1 grauzinho aí, a sensação térmica vai aumentar também, tá certo? Então, 1 grau ele é muita coisa, ele é muito satisfatório com relação ao aumento das temperaturas, tá certo? Aí, ó, deixa eu ver aqui alguma coisa, se tem alguma coisa aqui que eu quero destacar do livro. Não. Aí, veja, por que efeito estufa? Porque quando se fala de efeito estufa, ele remete a uma estufa mesmo. Vocês sabem como é o funcionamento de uma estufa? Oi? Vocês sabem como é o funcionamento de uma estufa? Ela é uma casinha de vidro Sim. que entra radiação solar, porém ela quase não sai. Vamos lá. O calor quase não sai.
a radiação solar ela entra, né, pelo vidro, normalmente, aquece tudo que está lá dentro, mas por ele possuir uma camada, Ítalo, para de assistir vídeos engraçados na hora da aula, por ele possuir uma camada, aí ele pega de ligar a câmera, vê que cão. Por ele possuir uma camada de vidro espessa, isso vai permitir com que o calor ele fique ali dentro daquele local por mais tempo. Vocês já viram? É muito. Pronto, um caso assim muito comum é tipo você estaciona um carro num ambiente que está muito quente, tem muito sol. Aí quando você entra dentro do carro, como é que tá? Literalmente uma sauna. Tá muito quente, tá? Então é justamente isso. A mesma coisa que acontece no carro, tá? Então a radiação solar entra, né? Ela passa pelos vidros, mas como ali o ambiente está fechado, aquele calor ele continua por ali. Então, do mesmo jeito acontece no planeta. E quem seria, professor, a capa protetora? Aí seria a camada de ozônio, tá certo? Mas o que faz com que o calor permaneça não é só a camada de ozônio, mas sim os gases estufa que estão na atmosfera, que é o dióxido de carbono, monóxido de carbono, gás metano, que são gases que retêm calor, né? Ou seja, eles absorvem calor e a gente consegue sentir essa temperatura, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa, bem rapidinho. Então, antes de eu falar aqui as causas, deixa eu pegar uma imagem aqui para explicar a vocês mais ou menos no esquema como é que acontece. Pronto, essa imagem aqui é perfeita. E ele maior. Mas dá para vocês entenderem. Vê só. Tá todo mundo vendo essa imagem aí? Aham. Tá gravando? Tá. Vejam, gente. Tá vendo aqui? Eu tenho aqui, ó, a camada de ozônio, tá? Além dos gases eles estarem na atmosfera, eles também ficam, alguma porção desses gases, acumulados aqui, ó, bem próximo à camada de ozônio. Tá certo? É normal com que isso aconteça. Aí o que acontece? Quando o Sol manda sua radiação, essa radiação ela penetra a camada de ozônio, tá certo? Só que aí, à medida que essa radiação solar ela bate, ela tem sua incidência na superfície da Terra, o que é que vai acontecer? Os gases do efeito estufa, principalmente o gás carbônico, permitem que a luz do Sol passe por eles. E aí, ó, quando ele vem para a superfície, ele é refletido. Tá vendo? Ele bate e volta. Porém, pessoal, parte dessa energia que é refletida, ela permanece, tá? É normal que ela permaneça. E é justamente a energia da radiação solar que está sendo convertida em energia térmica para que a gente fique aquecido, tá bom? Isso precisa acontecer? Precisa, tá? Precisa acontecer. Aí o que é que acontece? Com o aumento da poluição, eu vou ter muitos gases estufa. Eita, tá azul. Eu vou ter muitos gases estufa aqui, muitos, o que vai tornar essa camada mais espessa, além dele tornar a camada mais espessa, dificultando um pouco mais a volta desses raios solares, a saída desse calor, certo? Além disso, eles retêm por si só o calor. Então, eles já retêm e ainda deixam a camada mais espessa. Aí eles fixam aí, ó, na camada de ozônio. E aí, quando esses raios solares, eles
tentarem voltar, deixa eu botar aqui em rosa, ele voltando. Ele não consegue, ó. Esses raios solares, eles não conseguem voltar com toda a intensidade que deveria. E aí, ó, só poucos raios solares é quem voltam. E aí o que acontece? Acontece um acúmulo de calor, certo? E aí vem o aquecimento global, tá? Então, claramente, eu sei que o aquecimento global é o agravamento do efeito estufa, porque ele precisa acontecer, tá certo? Esse fenômeno que a gente chama de quando o raio solar bate na Terra, que ele volta, que ele é refletido, a gente chama de fenômeno de refração, tá? Alguma dúvida com relação a isso? Não. Deixa eu voltar aqui. Pronto, aí vamos ver algumas causas, né? O que é que causa esse efeito, esse agravamento, né? Quais são as suas causas? Então, todos os dias acompanhamos nos telejornais, televisões e tudo mais, catástrofes climáticas e as mudanças que estão ocorrendo rapidamente com relação ao nosso clima. Nunca se viu mudanças tão rápidas e com efeitos devastadores como tem ocorrido nos últimos anos. Tá? Então, geralmente, por exemplo, tufões, furacões, grandes ondas que não são acometidas por terremotos, tá? Por maremotos. Eu não digo grandes ondas, mas eu digo grandes tempestades, vamos dizer assim, melhor dizendo. Tá certo? Derretimento das calotas polares, né, das geleiras. Então, tudo isso ele vai alterar bruscamente, tá, as condições climáticas da Terra. Então, a Terra, gente, com relação ao seu clima, ela tem aquela variação, ó, que tanto ela pode estar boa como ela pode estar ruim, tá? Então, seu clima ele é variável. E aí isso tudo é acometido devido às altas concentrações de energia térmica no nosso planeta. E o que é que causa isso, professor? Intimamente, a poluição. Tá? Então, toda aquela questão da poluição que nós vimos ontem, o acúmulo de dióxido de carbono, o acúmulo de monóxido de carbono, outros gases poluentes, tudo isso vem contribuir um pouquinho, cada um no seu quadrado, para as variações climáticas. Não só como o aquecimento global, mas como outras catástrofes, vamos dizer assim, outros problemas ambientais. Tá certo? Então, pesquisadores do clima mundial afirmam que este aquecimento global está ocorrendo em função do aumento de emissão de gases poluentes, principalmente derivados da queima do combustível fóssil, do principal combustível fóssil, que é o petróleo. E aí, o que é originado a partir do petróleo? Tudo que você imaginar. Gasolina, óleo diesel, parafina, que é um material que se faz vela, plástico, Asfalto, borracha, asfalto, querosene, muito bem, Ítalo, certo? piche. Piche é o que mesmo? Piche é tipo um asfalto. É, É tipo um negócio que dá cor ao asfalto. Que serve para dar liga. aquele... Porque primeiro eles colocam o líquido, né? Para depois colocar o asfalto, não é isso? Isso. Pronto. É. Então, aquilo é o piche. Então, vejam uma infinidade de coisas, pessoal. Gás natural. Não, gás natural não é petróleo não, viu? Mas é um derivado. É um dos mais limpos, não é isso? Deixa eu ver aqui no livro de química. Porque assim, o gás natural... Ah, eu estou confundindo. O gás natural, tem o gás que ele é derivado do petróleo, que é aí a parte mais limpa mesmo, a parte bem mais limpa do petróleo, tá? Vamos dizer que é a menos pior. E existe o gás natural que é biodegradável, que é aquele gás
que ela é formada através da fermentação e imagine de quê? De bagaço de frutas. Vocês acreditam? Uhum. Do bagaço de frutas, o gás natural. O gás, na verdade, eu acho que é o gás butano, viu, Ítalo? O quê? É o gás que a gente usa na cozinha. É o gás butano. Sim. E aí, o gás biodegradável é que seria o gás natural. É por isso que eu estava achando estranho. O gás natural do petróleo, eu não vou discordar não, mas eu vou pesquisar. Entendeu? Então, o gás de cozinha, ele é um derivado. Então, só o fato de você abrir o gás já está poluindo. Tá certo, gente? Uhum. Aí, tudo isso que a gente sempre está usando. E isso é só a questão do combustível fóssil. E aí existem outros tipos de gases. Por exemplo, o gás de geladeira, o gás de ar-condicionado, o gás de aerosol, tá certo? Aí esses gases, eles já são outra coisa, que eles já vão causar um outro problema, que é a destruição da camada de ozônio, tá certo? Já não é mais tipo o agravamento do efeito estufa, é a destruição da camada de ozônio, que indiretamente também pode participar aí do aumento dessa temperatura, tá bom? Então, voltando. Então, os pesquisadores afirmam que o aquecimento global ele é derivado do acúmulo de poluentes gasosos na atmosfera, tá certo? O ozônio, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, monóxido de carbono, todos esses formam uma camada de poluentes de difícil dispersão, certo? Causando o famoso efeito estufa. Então, como eu falei a vocês, o acúmulo desses gases, além dele reter o calor, eles se fixam na camada de ozônio, tá? É como se deixasse a camada mais grossa, mais espessa. E aí os raios solares eles não conseguem voltar com a intensidade com que eles veio, tá bom? E aí aumenta a temperatura, aumenta o fenômeno. Este fenômeno ocorre pois esses gases absorvem grande parte da radiação infravermelha emitida pela Terra, dificultando também a dissipação, né, a dispersão do calor, tá bom? E aí, essas imagens assim, eu tenho usado esse slide no 7º ano, e assim, eu estava dizendo aos meninos, essas imagens assim, elas são bem marcantes, porque esses bichinhos aí, eles não têm culpa, né? O ambiente deles, eles são dos animais né, mais agredidos, porque o ambiente deles eles estão perdendo o ambiente deles. E aí eu pergunto a vocês, se por acaso 30% dessas calotas polares fossem destruídas, eu ia ter ali um ambiente de 30% devastado desses animais. Então, para onde eles vão? Primeiro, se essas calotas polares elas derreterem, já aumentam o nível do mar demais, né? A gente já tem uma grande catástrofe. Mas se a gente fosse pensar apenas no lado dos animais, para onde eles iriam? Né? Então é algo a se pensar demais, porque é o ambiente deles. Então eles sofrem muito com isso. Tá? Olha, gente, eu vou ser bem sincero assim. Quando se tem problemas ambientais, eu não estou nem aí com o ser humano. Tá? Eu estava até conversando com alguns colegas, e aí, pessoal, já não basta essa pandemia, ainda está vindo uma grande nuvem de poeira do deserto do Saara para a América. Isso vai aumentar a questão de doenças respiratórias e tudo mais. Aí eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Um ponto positivo é que essa areia ela é altamente fertilizante para o solo, certo? Principalmente das florestas da Amazônia, né? Do resto de Mata Atlântica que tem, tá? Então, ela é altamente fertilizante. Então, ó, que venha e venha de bom grado. Eu penso dessa forma, tá? Não mexam com os animais, eu sou a favor deles sempre. O animal é melhor do que gente. Aí aqui, ó, esse slide ele mostra assim, justamente isso. Qual é o local mais afetado, né? Então, a região do Oriente Médio e do Norte da África será mais afetada pelo previsto aumento do nível do mar decorrente do aquecimento global. Por que o nível do mar aumenta? Porque as calotas polares
elas estão derretendo. Então, consequentemente, o mar ele vai começar a aumentar o seu nível. Os cientistas esperam que até 2100, ou seja, daqui a 80 anos, o nível dos mares aumentará entre 0,5 e 1,4 metros em relação aos níveis de 1990. Gente, é 1,4 metros. É muita coisa. É metade de João Lucas. É metade de João Lucas, é sério. É as pernas de Diogo. É muita coisa, gente, para aumentar. Certo? E aí, para aumentar tudo isso, muita área de região polar foi devastada. Irá ser devastada se realmente seguir essa estatística, né? A gente pode mudar isso? Podemos, capitão. Não, a gente pode mudar isso? Não, capitão. Não, a gente não pode mudar isso, tá? O que é que a gente pode fazer, então? A gente pode frear o avanço, né? Frear, diminuir, assim, a gente pode frear o avanço, né? Eu não sei qual é a palavra, vamos criar uma palavra aqui, tardear, né? A gente pode fazer com que demore mais, tá? Evitar não. Até porque, sabe por quê, gente? Isso é um fenômeno que também, de certa forma, acontece naturalmente. A Terra, ela foi feita para que acontecesse isso. Que a temperatura aquecesse, depois diminuísse. A gente já passou por quantas regiões glaciais? Eras glaciais? Duas? 2 ou 3. Ou foi duas ou três? Entendeu? Então é justamente isso. Quando a Terra chega naquele pico que aumenta a temperatura, ela começa a decair. E aí entra na era glacial. Isso é normal. Isso precisa acontecer. Isso é gradativo. Agora, lógico, leva anos para isso acontecer. Muitos anos. Só que a gente está aumentando demais esse processo, entendeu? Então a gente pode, como é que eu posso usar? Frear isso, como o Ítalo falou. Deixa eu ver aqui. Ó. No Sudeste Asiático, né, o Vietnã seria o grande prejudicado pelo aquecimento global, uma vez que quase 11% da sua população seriam afetadas, assim como 7% de suas terras cultiváveis. A América Latina... Fala de novo. Eita, ficasse bem bonitinho agora. Eu falei que lá no Sudeste Asiático, no Vietnã, ele seria muito prejudicado pelo aquecimento global, porque 11% da sua população eles moram em regiões litorâneas, certo? E 7% das terras cultiváveis seriam afetadas devido ao aumento do nível do mar. E na América Latina, o Caribe apareceria em terceiro lugar do local mais afetado, porque o Caribe é praticamente coberto de água, né? Como é que se diz? Coberto não, arrodeado de água praticamente, tá? Aumentar o nível do mar, achar o Caribe praticamente. É quase isso, tá, gente? Então, assim, é uma coisa assim muito extrema. Isso quando a gente fala em relação ao nível do mar. E quando a gente fala em relação ao aumento da temperatura. E aí o aumento da temperatura, ele pode trazer muitos outros problemas, tá certo? Por exemplo, algumas espécies de anfíbios, eles já entraram em extinção por conta do grande aumento da temperatura. Existem anfíbios que não conseguem estar em ambiente muito quente. Algumas espécies de fungos já estão entrando em extinção por conta do grande aumento da temperatura, tá? Outras espécies, elas podem não estar entrando em extinção, mas elas podem estar desabrigadas devido a fatores adjacentes do aumento da temperatura, como, por exemplo, a degradação do solo, tá certo? A devastação de uma área, aumento de queimadas. Então, tudo isso, gente. As queimadas, existem as queimadas que são, como é o nome, provocadas, como a gente sabe, mas também existem as queimadas naturais. A temperatura é tão grande, certo? E às vezes uma tempestade, um raio, uma coisa ou outra, que acaba queimando, A tá? E Austrália aí, está aí de exemplo, né? hã? A Austrália está aí de exemplo. Justo. A questão da Austrália não foi provocada. Foi um fenômeno natural, tá?
Então, eu não lembro como foi que começou, se foi um raio ou se foi só o aumento da temperatura, mas ambos. Vamos lá. Dá uma chuva, principalmente essas chuvas passageiras, porque chuva com trovão é aquela chuva que dá bem rápido. Dá aquela chuva, dá um raio, aí queima, né? Aí passa a chuva. Mas as coisas estão lá queimando ainda, a brasa está queimando, e aí aumenta a temperatura e só vai favorecer a incidência do fogo. Tá certo? Quanto mais seco tiver o ar, mais fogo, mais queimado a gente vai ter. Entendeu? Então, tudo isso, gente, vai prejudicar as espécies, o abrigo das espécies, né? As espécies, elas vão sair, quem sobreviver, né, vai sair desse ambiente para outro ambiente, vai haver competição de tudo que você imaginar. Então, são problemas muito sérios, tá certo? E como eu falei a vocês, como e quando começou, né? Eu falei a vocês que tudo acontece desde a época industrial, né? Na Revolução Industrial, na Inglaterra, no século XIX, começa o agravamento desse aquecimento global, né? Ou seja, ele já existia, como vocês sabem, como a gente sabe, tá? Qualquer atividade de queima, ela já favorece, mas aí, com a grande evolução das máquinas da Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, aí esse aquecimento global ele foi muito mais intensificado, tá? Então, a sociedade de consumo foi crescendo. Quanto mais pessoas, quanto maior a população, maior o consumismo. Até aí todo falou disso quando a gente estava falando de populações. E quanto mais o consumismo, maior a necessidade de indústria, maior a necessidade de produtos e de coisas que facilitassem a produção. E aí veio surgir as indústrias. E indústria é máquina. E para que essas máquinas elas fossem rapidamente, como é que eu posso dizer? Que elas funcionassem de maneira rápida, então a gente tem o que aí? O uso de combustíveis, né? Aí principalmente gás e outros combustíveis aí. Até uma lenha que vai subir de combustível, ela sendo queimada, ela vai estar favorecendo, tá certo? Então, a sociedade do consumo foi crescendo e a queima de combustíveis fósseis e os desmatamentos também. As queimadas vieram aumentando e sendo lançados na atmosfera, principalmente nos últimos 30 anos, quando os primeiros ambientalistas deram sinais de alerta. O primeiro encontro de ambientalistas que ocorreu foi na Noruega em 1972, e já se falava em aquecimento global, camada de ozônio, desmatamentos e tudo mais. Tá? E aí, acredito que em geografia, vocês viram que foram também propostos alguns encontros, né, algumas conferências em Kyoto, em Montreal, tá? Em outras cidades também, que foram aí formulados alguns protocolos para a diminuição da emissão de gases estufa e também a diminuição dos buracos aí que estavam sendo causados na camada de ozônio. Acho que vocês viram isso em geografia, a gente volta a falar sobre isso, tá certo, gente? Já. Aí, ó, quais são as consequências disso? Aumento do nível dos oceanos, o aumento da temperatura no mundo está em curso o derretimento das calotas polares, como eu falei a vocês. Ao aumentar o nível das águas dos oceanos, pode ocorrer futuramente a submersão de cidades litorâneas, tá? Isso aí a gente já falou. Crescimento e surgimento de desertos, né, de regiões desérticas, com o aumento da temperatura, provoca-se o aumento da temperatura, fazendo com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando esses tipos de catástrofes climáticas. A morte de várias espécies de animais e vegetais, desequilibrando vários ecossistemas. Somando ao desmatamento que vem ocorrendo principalmente nas regiões tropicais, que são os países aí como Brasil e África, a tendência é aumentar cada vez mais a região desértica do planeta. Então, se já não bastasse o aquecimento global, ainda tem o infeliz do homem desmatando para poder vender a madeira. E aí, se eu tiro toda a vegetação das principais áreas tropicais, eu estou tirando justamente a incidência de chuva, porque quanto a chuva ela vai vir onde tiver vegetação.
Se não tem vegetação, não tem chuva. Então, a maior probabilidade daquela região se tornar deserta e aumentar ainda mais o aquecimento. Tá? Então, ó, o desmatamento, não confundam, o desmatamento ele não é ocasionado pelo aquecimento global. O desmatamento ele é uma ação humana que intensifica o aquecimento global. Tá certo, gente? Então, cuidado aí na hora de vocês interpretarem algumas questões. Como eu falei também, aumento de furacões, tufões, ciclones, tempestades, né, devido às variações climáticas que estão desordenadas. Ondas de calor muito grandes, né, regiões de temperaturas amenas, têm sofrido com ondas de calor. No verão europeu, por exemplo, tem se verificado uma intensa onda de calor, provocando até mesmo morte de idosos e crianças. Então, eu acho que vocês já viram, às vezes, reportagem que diz assim, foi a onda de calor mais alta nos últimos 50 anos em uma determinada região. Né? Então, aí o pessoal começa a ficar esbaforido e começa a ter falta de ar, um monte de coisa devido à questão da temperatura. Então, isso é tudo muito sério. Mas, como eu falei a vocês, eu não me importo com a questão da humanidade. A humanidade quem escolheu isso. Eu me importo mais com a questão das espécies. Tá? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre como combater mais o aquecimento global. Vamos falar sobre os protocolos e a questão da camada de ozônio, que já é outro processo, já é outro problema. Tá? Beijos e até mais tarde, quem for participar do aula. Tchau. Eu vou. Tchau, professor. Tchau. Mulher tá numa agonia tão grande que até já foi-se embora. Desliga a câmera, rapaz. Ainda tá gravando?